Boa noite. Faltando aí menos de 8 dias para a prova do Senado, nós começaremos agora algumas rapidinhas referentes às espécies normativas. A primeira espécie que nós vamos tratar hoje é sobre a emenda constitucional. Né? Nós sabemos aí que a emenda constitucional está prevista na Constituição no artigo 60. E o que é essa emenda constitucional? É a manifestação do poder reformador, ou seja, o poder constituinte derivado reformador. Okay? O objetivo da emenda constitucional é o quê? O nome já fala, emendar a Constituição, modificar disposições da Constituição Federal, ok? Qual que é o objeto da emenda constitucional? Qualquer matéria. A sua hierarquia, né, após integradas ao texto da Constituição Federal, elas gozam de quê? Gozam de supremacia igual à das oriundas do poder constituinte originário, certo? Os limites da emenda constitucional, um deles, mais importante a gente ressaltar agora, são as cláusulas pétreas, né? Que nós já sabemos que não pode ter emenda constitucional referente às cláusulas pétreas, certo? Qual que é o procedimento da emenda constitucional? Ela tem como iniciativa 1/3 dos deputados ou 1/3 dos senadores, né? Além disso, pode ser iniciada pelo presidente da República ou até mesmo a maioria absoluta das assembleias legislativas, tá certo? Incluindo a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Essa inclusão, essa maioria absoluta das assembleias legislativas é mediante proposta da sua maioria relativa dos membros de cada uma, certo? E além disso, o professor José Afonso da Silva, ele diz o seguinte, que essa regra que não teve uma única aplicação nesses 105 anos de República, né? Ou seja, nesses 105 anos de República, nesse tempo todo, não teve nenhum momento em que essa regra se prevaleceu no caso da emenda à Constituição, certo? Uma observação sobre a emenda. A Constituição Federal, ela não acolheu para a emenda constitucional a possibilidade de iniciativa popular, certo? Tem algumas minorias que falam que a emenda constitucional acolhe, mas em outros momentos, mas é minoria. Então, a gente tem que ressaltar aqui a maioria, ou seja, a Constituição Federal não acolheu para a emenda constitucional a possibilidade de iniciativa popular, certo? Agora, falando sobre a casa iniciadora da emenda constitucional, a Constituição Federal ela não diz respeito a essa questão da casa iniciadora. Porém, nós temos uma interpretação sistemática onde que o início ela deve ser feito na Câmara se a proposta de emenda for de 1/3 dos deputados ou do presidente da República, certo? Por outro lado, ela deverá iniciar no Senado Federal se for de iniciativa de 1/3 dos senadores, certo? Dentro do regimento interno do Senado Federal, o que nós temos? Há uma afirmação em que poderão ter tramitação iniciada no Senado propostas de emenda à Constituição de iniciativa de 1/3 no mínimo dos seus membros, de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros. Tá? Está lá no artigo 212 do regimento interno do Senado. A questão, porém, gente, ela tem uma relevância prática diminuta, uma vez que nesse processo legislativo, a PEC ela só se transforma em emenda se for aprovada em ambas as casas, né, de comum acordo. Ou seja, ainda anota o professor Vicente Paulo que a segunda casa ela recebe o texto aprovado na casa anterior e o aprecia como novo, com ampla liberdade de alteração. Se efetuar alterações substanciais, né, nesta emenda, nessa proposta de emenda, o texto ele retornará para a primeira casa, mas não para a simples apreciação de emendas. Esta apreciará todo o novo texto recebido da segunda casa. Se a primeira casa modificar novamente o texto, ele mais uma vez terá que ser remetido à segunda casa, recebido que de votos favoráveis em ambas as casas, em 2 turnos de votação. Ok? É, pois, um procedimento diferente do que ocorre com a tramitação das leis ordinárias. Né? Sobre a discussão e a votação. 2 turnos em cada casa, ou seja, 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado, né? Ou seja, primeiro turno na Câmara, segundo turno na Câmara, depois primeiro turno no Senado e segundo turno no Senado, ou vice-versa. Né? E a aprovação tem que ser no mínimo de 3/5 dos membros de cada votação. O que significa esses 3/5? Se aparecer na prova 60%, é a mesma coisa. 3/5 equivale a 60% dos membros, certo? Agora, se a proposta ela for rejeitada na votação ou havida por prejudicada no aspecto da constitucionalidade, ela não poderá ser proposta na mesma matéria, na mesma sessão legislativa. Importantíssimo isso, vou frisar.
Se a proposta de emenda ela for rejeitada na votação ou for havida por prejudicada no aspecto da sua constitucionalidade, não poderá ser proposta a mesma matéria na mesma sessão legislativa. Ok? Sobre a promulgação da emenda. As emendas, gente, elas não estão sujeitas à sanção presidencial. Ela será feita o quê? Conjuntamente pelas mesas da Câmara e do Senado. Não é pela mesa do Congresso, é conjuntamente na Câmara e do Senado. Tá? Tem uma jurisprudência do STF que diz o seguinte: o início da tramitação da proposta de emenda no Senado está em harmonia com o artigo 60, inciso 1º da Constituição, que confere poder de iniciativa a ambas as casas legislativas. O Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que é admissível a ação direta de inconstitucionalidade de emenda constitucional quando se alega na inicial que esta contraria suas cláusulas pétreas da Constituição originária. Né? As cláusulas pétreas, elas não podem ser invocadas para a sustentação da tese da constitucionalidade de normas constitucionais inferiores em face de normas constitucionais superiores, porquanto a Constituição as prevê apenas como limites do poder constituinte derivado ao rever ou a emendar a Constituição elaborada pelo poder constituinte originário. Certo? Então, a gente tem um resumo de emenda constitucional, né? Basicamente, o que a gente tem que saber sobre emenda. Os limites da emenda são as cláusulas pétreas, um deles, né? Iniciativa de 1/3 dos deputados, ou 1/3 da Câmara, ou presidente da República, ou metade das assembleias, sendo a maioria relativa dos seus membros, né? A Constituição Federal não acolheu a possibilidade de emenda para a iniciativa popular, né? Questão da votação, discussão e votação em 2 turnos em cada casa, sendo a votação 3/5 dos seus membros, 60% equivale. Certo? Muito obrigado. Domingo que vem é a prova. Boa sorte.